de agora. A aula está sendo gravada, então eu vou disponibilizar ela posteriormente, tá? Eu vou ver se a gente consegue comunicar aqui enquanto eu for ensinando, for falando sobre o livro. Se vocês puderem participar aí nos comentários, respondendo, enfim, uma coisa ou outra que eu for perguntar, eu agradeço, para a gente ver se consegue ter uma dinâmica um pouco, mesmo que a gente esteja online, né? Bom, então, como eu vinha falando, o livrinho é esse, livrinho de bolso. Eu comprei ele baratinho na promoção na Amazon, chegou com frete grátis aqui em casa, enfim, foi menos de R$ 20. É um livro muito interessante, eu tive acesso a ele, eu conheci ele no programa de pós-graduação, no mestrado que eu estou fazendo na UFV. Ele é uma das leituras obrigatórias da disciplina de Patrimônio e Paisagem. Então, é uma recomendação. A gente não estudou ele ainda, de fato, mas a partir do momento que eu vi ele lá na lista, eu já tinha interesse em comprar esse livro, ler o Ailton Krenak. E aí veio essa disponibilidade, né? Eu junto a fome com a vontade de comer, a vontade que eu tinha de ler o livro, com a obrigatoriedade de ter que ler ele para uma disciplina. Ele vai ser o último texto da disciplina, não teve essa discussão sobre ele ainda, mas assim que eu vi, eu já comprei, já li, chegou rapidinho, li rapidinho, com um dia eu terminei de ler ele. E, enfim, é um dos livros que ele, para mim, foi como uma paulada na cabeça. O que eu quero dizer com paulada na cabeça? Em dois sentidos. Porque quando você toma uma paulada na cabeça, você fica atordoado. E é um livro que, quando você termina de ler ele, você se sente atordoado. Você passa a questionar vários valores, crenças, você passa a questionar a sua formação, o seu ser, como de uma forma geral, você enquanto ser humano, mas também uma paulada na cabeça, porque ele abre a sua cabeça. E aí, não no sentido literal, né, de abrir, de deixar um machucado, mas no sentido de abrir para novas ideias. Então, é um livro que, depois que eu terminei de ler ele, eu passei a recomendar para todo mundo que eu conheço, e aí calhou de a Sabrina estar com com um curso de redação. Eu propus a dar as aulas de humanidades aí como brinde para quem fosse fazer o curso. E a primeira discussão que veio é justamente meio ambiente, né? A primeira discussão que ela trouxe foi justamente meio ambiente, e eu resolvi, não, se for falar de meio ambiente, não tem como falar sem a perspectiva do Krenak. Por quê? Por dois pontos. Porque é uma visão que foge essa visão ocidental que a gente está acostumado, mas também ele passa a... ele propõe você a pensar a sua relação com o meio ambiente, com o meio onde você vive. E, para além disso, a questão indígena ela está cada vez mais presente no Enem. Então, você pega as últimas provas, as últimas avaliações do Enem, desde redação até questões. Eu vou trazer no final da aula aqui algumas questões para a gente discutir. Eu separei questões do Enem de 2022 e 2023, que tratam a questão indígena, e assim como a redação de 2022, que foi sobre a questão indígena, eu trouxe também uma redação nota 1000 lá, para poder mostrar para vocês como que funciona isso. Mas, enfim, por isso que eu achei que seria extremamente importante. O Ailton Krenak, ele é hoje o autor mais importante quando a gente vai falar de questão indígena, por conta da sua atuação que já vem aí já há mais de 40 anos. O Rian perguntou, deixa eu ver se eu abro aqui, como é que eu faço para poder abrir o chat. Bom, você perguntou se, no caso, esse livro ele abre o pensamento sobre o meio ambiente e outros assuntos. Sim, Rian, ele é justamente isso, ele é para pensar a nossa relação com o planeta. Eu vou explicar aqui muito ao longo da aula como é que o Ailton Krenak ele pensa, porque é uma perspectiva diferente. Enfim, então, ao longo da aula aí, acho que a gente vai conseguir discutir isso. Bom, começar, então, apresentando o autor, o Ailton Krenak. Ele é líder indígena, ativista ambiental e um escritor brasileiro. E aqui é interessante, porque a maioria dos livros dele não surge de uma escrita onde ele senta e escreve com a mão. A escrita dele é parte, geralmente, da oralidade. Então, geralmente, são palestras, são cursos que ele dá, e a partir disso, os livros são feitos. Tá?
ele é membro do povo indígena Krenak, fica na região ali do Rio Doce. Depois de Valadares, você está saindo ali de Valadares em direção ao Espírito Santo, subindo um pouco, tá, a região onde ele nasceu. Enfim, então isso é um ponto interessante, porque geralmente quando a gente vai falar dele, a gente não cita o nome da cidade onde ele nasceu, a gente fala que ele é da aldeia Krenak, porque a primeira ponto que é que ele não reconhecer a divisão política que você tem de municípios feita por um povo que veio depois dele. Então a divisão que ele reconhece é a divisão dele enquanto membro Krenak, ok? Ali, e a relação geográfica que ele vai estabelecer é a proximidade com o Rio Doce, ok? E ele é reconhecido aí no Brasil justamente pelo ativismo em defesa dos direitos indígenas, tá? Dos povos tradicionais, da preservação ambiental. E, bom, o Krenak ele tem um papel decisivo aí na Assembleia Constituinte, que vai fazer a Constituição Brasileira de 1988, tá? Ele tem um discurso impactante. Eu trouxe um vídeo aqui com um discurso. Não sei se eu vou conseguir passar o áudio, mas de qualquer forma eu vou tentar aqui passar o vídeo, tá? Que esse discurso dele, que na época tomou capas de jornais, ele foi responsável por aprovar a emenda constitucional que garantiu pela primeira vez, desde a invasão, desde a colonização, direitos aos povos indígenas do Brasil. Esse processo de luta de interesses que tem se manifestado extremamente aéticos, e eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras
o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Obrigado. Bom, deixa eu continuando então, fazendo uma análise, na verdade, desse vídeo, né? Aqui ele estava na Assembleia Constituinte do Brasil, que definiu a Constituição, e é interessante a gente reparar em algumas coisas. A manifestação que ele faz, pintando o rosto, é uma manifestação pela obrigatoriedade que ele teve de ir de terno para a Câmara dos Deputados. Porque quando ele... Enfim, quando você vê o Ailton Krenak, em qualquer outro evento que seja, você repara que ele nunca está vestido de terno. O terno não faz parte dos trajes indígenas. Ele sempre está com uma bandana na cabeça, roupas mais largas, enfim, tradicionais deles. E ele foi obrigado a vestir o terno. Então, essa manifestação de pintar o rosto ali na Câmara dos Deputados foi justamente uma forma de protesto por essa obrigatoriedade de estar com uma determinada roupa para poder estar naquele ambiente. Ou seja, se você não tiver um terno, você não tem voz você não é cidadão, você não tem voz ali dentro daquele espaço. Então, é uma manifestação que ele fez na Assembleia Constituinte. Né? E aí foi determinante para a inclusão, pela primeira vez, de algo na nossa Constituição, no conjunto de leis, que respeitasse os povos indígenas. Por mais que a prática a gente não veja acontecendo dessa forma, tá? Enfim, continuando falando aqui, então, da formação do Ailton Krenak, ele tem a formação dele, a formação de ensino básico, ele tem o 3º ano de ensino médio, tá? Mas ele recebeu em 2016, pela UFJF, que é a Federal de Juiz de Fora, o título de professor doutor honoris causa, tá? Depois a UNB, que é a Universidade de Brasília, e a UFMG também concederam esse mesmo título a ele, justamente pela importância que ele tem na luta pelos direitos dos indígenas, pelas causas ambientais. E hoje o Ailton Krenak ele é professor do curso de pós-graduação da UFJF, então é uma pessoa com ensino médio, que dá aula em pós-graduação de uma universidade federal, das seguintes disciplinas: cultura e história dos povos indígenas e ofícios e saberes dos povos tradicionais. Artes e ofícios dos saberes tradicionais, tá? Em curso de especialização voltado para a parte ambiental e sobre os povos indígenas. Então, o Ailton Krenak, ele é hoje, sem dúvida, uma das pessoas mais influentes quando a gente vai falar dentro desses assuntos. Como se não bastasse isso, semana passada, se eu não me engano, se eu estiver falhando aqui na memória, ele tomou posse na cadeira da Academia Brasileira de Letras também. Então, foi pela primeira vez um indígena tomando posse na Academia Brasileira de Letras, que é um reconhecimento máximo aí da contribuição para a literatura no nosso país. Ok? Bom, eu trouxe aqui, então, um trecho da Constituição que fala sobre essa questão indígena que tem influência diretamente, foi influenciado diretamente aí pelo Ailton Krenak, tá? O capítulo 8 começa assim: dos índios. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Então, isso aí é a primeira coisa que a gente vai ter na Constituição brasileira em respeito aos indígenas. Então, bom, qual que é o ponto aqui e que foi fundamental em discussões recentes sobre a questão indígena do Brasil, a questão da demarcação. Tá? Então, a União, o Estado brasileiro, o governo brasileiro tem que demarcar essas terras, falar onde que é terra indígena, proteger e fazer respeitar todos os bens e a soberania indígena sobre aquele território. Não soberania acima da nação, mas o direito deles de habitar aquele território. E isso foi origem, esse trecho aqui em específico, ele foi origem de toda a discussão recente sobre o marco temporal. Por quê? O marco temporal, ele queria definir como a Constituição de 1988 o espaço ali onde os povos indígenas estavam vivendo e definir somente aquele espaço como deles. Bom, se a gente for fazer um retrospecto histórico,
os indígenas estão aqui no Brasil desde antes de qualquer outro povo, tá? Desde antes de qualquer outro europeu chegar aqui. Então, até 1500 a gente só tinha indígena. O Brasil era terra indígena. Eles chegam, os europeus chegam aqui dividindo as terras em capitanias hereditárias, que eles vão pegar terras que indígenas habitavam ali, dividir entre determinados portugueses. Posteriormente, a gente vai ter a privatização dessas terras, você vai poder comprar e vender terras aí, a partir de 1850, com a lei de terras. Mas o fato é que nunca se respeitou historicamente o direito desse povo em habitar algo que eles já habitavam há mais de 1000 anos, aí, mais de 2000, 3000, enfim, desde quando existe o ser humano na América, a gente tem indígenas, até 1500. Então, chega o povo em 1500 e quer simplesmente retirar esses indígenas dessa terra. E então, o marco temporal ele vem poder determinar como só o que tivesse ali ocupado em 1988 fosse terra indígena. Então, se algum dia eles já habitaram determinada terra e eles têm uma ligação com aquela terra, mas foram retirados por fazendeiros, por exemplo, ou por grileiros, eles perderiam o direito a essa terra. Entendeu? Enfim. Então, o que a gente vai ter aqui é essa discussão. O marco temporal ele foi julgado pelo STF e caiu por terra. Então, a gente não tem esse marco. O marco temporal definia, como 1988, o ano onde ia definir quem tinha direito a qual terra. Então, isso aí não existe, caiu no STF. Tá bom? O Rian perguntou aqui sobre a questão da manifestação dele. Se na teoria ele usou o terno para chamar a atenção, porque eu achava que o pessoal da palestra não daria o respeito. Sim, na verdade, ele foi proibido de entrar com roupas indígenas, ele foi obrigado a usar terno. Então, por conta disso, que ele foi de terno, porque ele foi obrigado, mas ele não aceitou estar ali da forma como eles exigiam que ele estivesse. Ele levou e pintou o rosto. E aí, no final, ele até fala, eu espero que eu esteja aqui de acordo com o decoro exigido, porque as minhas palavras não tenham quebrado o decoro, porque ir sem terno seria quebrar o decoro aí da Assembleia Nacional. Ok? Enfim. Então, continuando aqui, esse livro ele tem origem em 2 palestras que o Ailton Krenak dá. Uma delas na Universidade Nacional de Brasília e a outra em Portugal. E ele começa o livro falando justamente de um convite que aconteceu para ele no ano 2000, ou seja, com os 500 anos da descoberta, eles chamam ele descoberta, falam que na época como descoberta, né, mas ele não dá esse nome, ele chama de fato de colonização, de invasão. Então, quando chamam ele para dar essa palestra, primeira palestra em Portugal, no ano de 2000, que comemorava-se os 500 anos da colonização portuguesa aqui no Brasil, sobre a ótica portuguesa, ele se recusa a ir e fala e acredita que ele não tinha o que conversar com o povo que veio aqui para o Brasil e dizimou os iguais dele. Então, ele recusa inicialmente esse convite e dá a resposta que eu destaquei aqui no slide, né? Essa é uma típica festa portuguesa. Eles vão celebrar a invasão do meu canto do mundo. E não vai, tá? Então, só que, posteriormente, em 2017, ele aceita o convite a ir para Portugal. Mas antes disso, ele dá essa palestra na Universidade Nacional de Brasília. E daí que surge o nome Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Era o nome da palestra que dá. E é interessante que o nome surge de uma forma totalmente inesperada. Ele conta no livro que ele estava um belo dia deitado lá na rede da casa dele, e aí liga e fala assim, tô te convidando para dar uma palestra lá em Brasília. Eu falei, beleza, vou. E aí perguntar qual que vai ser o nome da palestra. Ele vira e fala, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. E solta o nome. E aí o tempo passa e tal, até que chega na véspera da palestra, e aí ligam para ele perguntando, tal, você está com a passagem de avião comprada para poder vir aqui para Brasília para dar a palestra? Todo mundo está aí ansioso para saber quais são essas ideias para adiar o fim do mundo. E ele assusta. Isso aí, ideias para adiar o fim do mundo? Aí fala com ele, foi esse nome que você deu. E ele vai para a palestra para justamente
tentar descobrir junto com as pessoas que estavam ali presentes essas ideias para adiar o fim do mundo, tá? Enfim, então o livro começa, na verdade, com uma reflexão dele sobre essa humanidade que a gente constrói, e principalmente a humanidade aqui pensando sobre a ótica brasileira, tá? E ele vai bater um pouco na tecla do uso da violência, porque a humanidade, de certa forma, ela foi ali sendo construída através de violências de povos para com outros povos. Por exemplo, e aí você não precisa pensar só nessa ótica Europa-América, onde os europeus vieram para cá, colonizaram, foram violentos com os indígenas, dizimaram, mataram, mas você pensa na ótica Europa-África, a própria Ásia entre si, ali você tem, historicamente, histórico de violência para com, por exemplo, Japão, China. Então, tudo isso vai ser determinante para que ele comece a pensar um pouco nessa humanidade. Como que a gente pode falar em humanidade se nós, historicamente, estamos massacrando, estamos sendo violentos uns com os outros? Dá para colocar todos nós em um único balaio? Tá? Nós estamos realmente juntos nessa? Enfim. E aqui eu trouxe um quadro da Desembarque de Cabral, que esse quadro está exposto no Museu Paulista, tá? Ele foi, inclusive, um dos objetos de estudo nosso agora no mestrado também, porque se a gente for parar para pensar, esse quadro, ele representa o desembarque dos portugueses aqui no Brasil, mas ele traz algumas visões. A primeira delas é o seguinte, se a gente for parar para pensar quem construiu esse álbum, a visão aqui do telespectador, de quem está observando esse álbum, coloca ele do lado dos indígenas. Tá? Só que se a gente for parar a pensar, ele não foi feito por um indígena, ele foi feito por um português. Ok? E esses indígenas, eles estão aqui nesse álbum, todos eles com lanças na mão, como se eles estivessem recebendo os portugueses de forma violenta. Tá? E os portugueses são colocados aqui como os salvadores. Vocês vê eles chegando no barco, trazendo toda uma ideia de progresso, toda uma ideia de religiosidade que os indígenas não tinham. Tá? Você vê uma opulência sendo demarcada por esses barcos dos portugueses no plano de fundo. A vegetação a gente não sabe se era essa mesma, enfim. Então tem uma série de problemas que a gente vê, por exemplo, nesse quadro que está presente nos livros de história e que vai marcar o que é, ou pelo menos criar um imaginário do que foi essa chegada dos portugueses aqui no Brasil. Bom, então por que a gente tem essa colonização? Por que os europeus vêm para cá no Brasil? Eles partem da premissa, partem da ideia de que eles tinham uma humanidade esclarecida e que precisavam ir de encontro com uma humanidade obscurecida, ou seja, eles têm o conhecimento, eles têm a ideia, eles são superiores, já respondendo a pergunta, tá? Então, eles são superiores, os portugueses são superiores, e eles vão lá levar para os coitados indígenas que não sabem o que é progresso, eles não sabem o que é ter alma, eles não têm alma, eles não sabem o que é respeito, eles não sabem o que é ser humano, eles não são humanos, e nós vamos levar para ele essa humanidade, tá? Bom, e a partir disso eles vão justificar que o modo europeu, o modo português, é o modo certo de se estar na Terra, e que o modo indígena é o modo errado. E isso leva o Ailton Krenak a questionar se nós somos, de fato, uma humanidade. Nós somos mesmo uma humanidade. E é interessante a gente pensar e falar o seguinte, quando a gente se diz humano, vocês que estão aqui me ouvindo, quem que nós definimos como humanos? Somos só nós? Ou os indígenas também estão inclusos? Quando a gente vai pensar nós, enquanto humanos, enquanto brasileiros, nós incluímos os indígenas? Então, esse aqui é o primeiro raciocínio, a primeira ideia que o Ailton Krenak vai colocar no livro dele. E ele vai pensar aqui um pouco, eu acho,
o livro do Ailton Krenak, ele tem uma ótica circular, e a gente vai ver que a gente vai circulando um pouco nas ideias, mas a partir dessa reflexão de humanidade, ele vai pensar um pouco na relação de humanidade para com o ambiente. Para o Ailton Krenak, a humanidade ela não inclui não só o homem branco, o indígena, o negro, o amarelo, não inclui só isso. Ela inclui também a natureza. E aqui que é o diferencial do modo ocidental, do modo europeu de ver o mundo, para o modo indígena. Tá? Enfim. E aí ele passa a questionar como que a gente lida hoje com como é o modo ocidental de lidar com a natureza. Tá? Enquanto o indígena ele tem essa questão de estar ali vendo a natureza como igual dele, o homem branco europeu ele vê a natureza como algo tipo tá a seu serviço, ok? E ele pensa que tipo a natureza ela tem que ser preservada, mas a serviço deles. Então, quando a gente vai pensar em preservação da natureza pela ótica ocidental, pela ótica nossa, a gente pensa em preservar pequenas amostras de terra. É só a gente, sei lá, pensa um pouco aqui no que a gente tem ao redor. Pensando aqui na ótica de Ervália e região, o que a gente tem de natureza preservada aqui? Não é a Serra do Brigadeiro? Então, a gente pega toda essa região, a gente desmata tudo, faz pasto, tira para poder plantar, monocultura. Mas aí a gente chega, fala assim, não, mas por outro lado nós estamos preservando, tem uma área de preservação ambiental, Serra do Brigadeiro, a natureza está lá preservada e tal. E, enfim, só que, com o passar dos anos, a gente vai cada vez mais comendo a beiradinha dessas áreas preservadas, comendo a beiradinha. E ele fala que se a gente sobreviver ao fim do mundo, que para ele isso já está claro, e eu acho que, sei lá, depois que a gente viu a pandemia do coronavírus, a gente pode dizer que a gente sobreviveu a um fim do mundo, ao começo do fim do mundo, ou uma etapa do fim do mundo. Ele diz que nesse fim do mundo a gente vai brigar pelos pedaços da terra que a gente não comeu, que o ser humano não comeu. Então, ele vê essas partes de preservação aí como algo que vai ser, no futuro, um local de briga, disputa por esse espaço. Ok? Bom, o Rian, você perguntando aí sobre se você acha que o plantio de café ou de outras plantas e a pecuária pode... Cara, eu acho que a gente tem que entender o seguinte, a gente tem que pensar, na verdade, o consumo. O Ailton Krenak, ele coloca muito essa ótica através do consumo. A gente pensar como a gente consome as coisas. Porque a partir do consumo que a gente vai ter a demanda. Eu acho que, assim, dá para a gente ter plantio, a gente pode ter a pecuária, só que a gente tem que ter isso de uma maneira sustentável. E aí, por mais que ele critique, às vezes, o modo de fazer sustentabilidade, não está pensando, às vezes, tanto nessa ótica. Mas dá para a gente pensar em modos de a gente ter o plantio sem prejudicar. Ele trabalha muito com a ideia de autossustentabilidade. É a visão indígena, né, cara? Se a gente for parar para pensar, o indígena ele produz aquilo que ele vai consumir. E nós, hoje, enquanto humanidade, todo alimento que a gente produz, a gente consome? Entendeu? Por exemplo, se a gente for pegar a questão do café historicamente no Brasil, a gente teve momentos na história, durante o Estado Novo, por exemplo, a gente teve uma superprodução de café e por uma questão puramente econômica, se destruiu, colocou fogo em café para não baixar tanto o preço dele e as pessoas não tomarem prejuízo. Então, será que a gente não precisa, às vezes, de pensar o modo como a gente faz? Repensar uma produção excessiva de alimentos, ou melhor, não pensar, às vezes, uma produção excessiva. A gente pensar que a gente tem que produzir e distribuir de forma igual. Porque hoje você tem comida suficiente para poder alimentar a população mundial inteira. O que pega? É o desperdício. Entendeu? Então, por exemplo, se eu dei o caso aí do café lá, que Vargas mandou colocar fogo, destruir. A gente tinha uma produção excessiva. Ok? Então, talvez seria o quê? A gente reduzir a produção, ou melhor, distribuir, porque, vamos colocar, às vezes tinham pessoas lá que não tomavam café naquela região e poderiam ir tomando café.
e que a gente preferiu queimar, plantar, destruir a terra, produzir em excesso, depois colocar fogo, que vai gerar gás carbônico, poluir o ar, para poder, ao invés de simplesmente pegar e redistribuir isso. Eu não estou falando para o produtor de café pegar e sair dando café para os outros, não. É isso que eu estou falando. Eu estou pensando nisso aí numa ótica estatal. O Estado fazer isso. Entendeu? Porque se o Estado comprou para colocar fogo, por que ele não comprou para distribuir para as pessoas? Entende? Enfim. Então, continuando aqui, a gente tem essa preservação, às vezes, em determinados locais, que vão manter, de certa forma, essas amostras da terra, né, que são essas pequenas áreas de preservação da natureza, que você tem pessoas que falam ainda que isso é ruim, que vai causar perdas, que não precisa disso, que não precisa ter esse cuidado, que é besteira. Por exemplo, você ter uma área igual o Parque da Serra do Brigadeiro aqui do lado, enfim, porque poderia ser desmatado para poder plantar. Será que a gente não tem, por exemplo, terra suficiente para longe disso, deixando lá, que dê para a gente plantar? Enfim. E não só isso, a humanidade, de certa forma, então ela pegou essa ideia dos indígenas, de como ver o mundo, de como interagir com o planeta, com a Terra, e começou a julgar isso como algo errado, tá? E a gente pensa um pouco, por que eles, enquanto indígenas, eles insistem em participar de um clube que limita a capacidade de invenção, de criação, de existência, de liberdade? Então, ele se pergunta, será que eu quero fazer parte dessa humanidade europeia, dessa humanidade branca? Enfim, e aí ele coloca e passa a refletir que nós, enquanto seres humanos brancos, não indígenas, nós estamos alienados no nosso exercício de ser, porque a gente perdeu a capacidade de se relacionar com o terreno, com a natureza, com a terra, com o solo, com as árvores, com as pedras, com o céu. Entende? Quantas vezes a gente levanta de manhã e sequer olha para a natureza, sequer olha para o céu, sai para trabalhar, sai para estudar, e não raciocina de como que está o dia, se vai chover, se não vai chover, como que as coisas ao nosso redor, qual que é a aura que o ambiente ao nosso redor o que esse ambiente quer dizer para a gente, tá? E aí sim, ele pensa, na verdade, para a gente começar a pensar o cotidiano. A primeira coisa que é o ponto de partida para mudar essa ideia, para adiar o fim do mundo, é a gente pensar a nossa realidade cotidiana. Como que a gente vai fazer? Mudar o modo de a gente ver o mundo, enxergar o mundo, tá? Por quê? Porque para ele a modernização, ela retirou a gente do campo. A gente não tem mais essa capacidade. Por exemplo, enquanto você vive lá numa região produtora de café, e acredito que outras pessoas aqui que estão aqui em Ervalha, na região, têm essa capacidade. Eu acredito que assim, você pega os mais velhos, eles conseguem olhar e fazer uma previsão de como que vai ser a safra do ano, de acordo com como foi a chuva, como que a terra vai reagir, de acordo com o modo como você mexeu na terra, de acordo com o modo em que choveu, de acordo com o sol que fez, a temperatura que fez. Então, pensando nas grandes cidades aqui, e que é uma visão mais voltada para as grandes cidades, quando a gente sai do campo, sai da floresta, e a gente passa a ver em favelas, em periferias, para virar mão de obra em centros urbanos, e aí pós uma industrialização inglesa aqui, que passou a forçou, na verdade, esse êxodo rural, a população sair do campo e vir para a cidade, ele fala que isso tirou essa ligação nossa, de ser humano, com a terra, com o ambiente onde a gente vive. E isso alienou cada vez mais, tá? Enfim. E aqui ele vai refletir um pouco sobre a necessidade de um vínculo profundo que a gente tem que ter
com a nossa memória ancestral, com os nossos antepassados. Tá? Então, uma capacidade que às vezes a gente tinha de olhar para um saber ancestral, um saber de um pai, um saber de um avô, e que isso fazia nós, enquanto seres humanos, criava a nossa identidade, nos propunha a pensar a nossa relação com o mundo. Igual, por exemplo, de certa forma, eu fui ensinado a olhar para o céu. Meu pai está aqui, está assistindo, está assistindo a aula. Meu pai é uma das pessoas que me ensinou a olhar para o céu. Vai chover, não vai chover? Como é que está o dia hoje? Entendeu? Então, isso tudo são conexões que a gente tem com a nossa ancestralidade e que vão dar base para a gente começar a pensar a nossa relação com o mundo. Então, é para a gente parar de olhar para esse mundo moderno, esse mundo digital, e passar a restabelecer ligações humanas. Tá? Não é você largar o celular, nunca mais assistir televisão, não é isso. Tá? Mas é você passar a conversar mais com as pessoas que detêm um determinado saber. Tá? E aí, ele chama atenção para um mito de uma sustentabilidade que vai ser inventado por corporações para justificar o assalto que eles vão fazer a ideia de natureza. Porque o que era a natureza para os indígenas? Entendeu? É tudo. E aí se não me engano, no próximo slide eu trago isso. Tudo é natureza para os indígenas. Tá? Então, quando você pega e quebra um pouco essa lógica de falar assim, olha, a gente vai ter o espaço da natureza, a gente vai ter o espaço da indústria. O espaço da indústria vai ocupar 90% do território. E dessa a gente deixa de ir para a natureza, porque a gente tem que preservar o meio ambiente, né? Senão a gente vai morrer. E aí cria um discurso de sustentabilidade. Por exemplo, hoje está na moda o tal do crédito de carbono. Fala assim, eu vou poluir aqui, mas vou plantar árvore lá. Entendeu? Então eu estou com crédito. Eu estou saindo verde aqui, né? Mas às vezes não pensa a natureza como algo que está ali para além de nós, seres humanos. Ele pensa a natureza a nosso serviço. Vou preservar, porque senão, se eu não preservar ela, eu vou morrer. E a visão dele é totalmente outra. Para o Ailton Krenak, nós fazemos parte de um organismo. Tá? Esse organismo que é o planeta. Nós somos só mais um elemento. Nós não estamos no controle de tudo para ele. E para ele, essa modernidade, ela vai alienar nós, vai nos alienar desse organismo que a gente faz parte, da Terra. Tá? E nós vamos parar para pensar que a Terra é uma coisa e nós somos outra. Mas para a visão indígena, está tudo interligado. Nós não existimos sem a Terra, mas a Terra existe sem nós. Tá? Enfim, e aí que vai vir essa visão dele de fim do mundo, ok? Para ele, há uma ligação profunda entre nós, tá? Exatamente, por exemplo, pensando que essa cura das doenças, ela vem justamente da natureza. Então, assim, a natureza dá tudo pra gente. Tá ali. Só que a gente não pode simplesmente pegar e usar para nós, usar para o benefício e destruir ela para o nosso benefício. A gente tem que estar ali em consonância com a natureza, tá? Então, para ele, tudo é natureza e há essa ligação profunda. E aqui ele vai citar no livro o exemplo do Taco Crack, que é uma serra que ele tem ali ao lado da aldeia Krenak, tá? Que todos os Krenaks, eles têm o costume de levantar de manhã e olhar justamente para essa serra, para saber se o dia vai ser bom, se o dia vai ser ruim, se está nublado, tempo fechado, depende do jeito que você olha, se for o dia hoje não vai ser legal, mas está ensolarado e tudo. E aí eu fui dar aula essa semana no Careço e eu comentei que, tipo, eu criei esse costume logo quando eu cheguei lá a primeira vez, tem umas duas montanhas que chegando no Careço à direita, que estão lá, e que eu criei todo o hábito de toda vez que eu passo lá, eu reparo nessa paisagem. Primeiro, porque eu acho lindo, e segundo, porque eu acho que, de fato, ela representa de como que vai ser o dia. Às vezes eu chego lá, tá meio nublado, assim, eu já sei, vai ser ensolarado, o dia vai ser bom hoje. Dependendo de como for, eu já sei que vai ser um dia fechado. Enfim, então a gente consegue criar. Nós, quanto seres humanos, nós temos essa capacidade de conversar com
a natureza, tá? Enfim, e ele dá o exemplo de outras comunidades indígenas que têm essa ligação com o ambiente também. Por exemplo, ele fala que lá na Colômbia tem montanhas em que o pessoal fala que a família das montanhas tem o pai, tem a mãe, tem o filho, e muitas vezes eles conseguem conversar com essa montanha, com a natureza, com o solo, sentir o que eles têm para dizer. E assim, falando assim, parece papo de doido, né? E o Ailton Krenak, ele reconhece essa visão que nós, europeizados, temos sobre a visão indígena, tá? E ele reconhece que as narrativas estiveram um dia presente nas nossas conversas, no nosso modo de ver, mas elas hoje não entusiasmam mais, elas são vistas como coisas de doido, tá? E ele questiona por que elas estão sendo esquecidas, por que a gente tem apagado essas narrativas. E a gente tem um certo interesse por parte disso, de romper com essa ideia, o interesse aí comercial por parte disso. Porque enquanto a gente vai se distanciando desse lugar nosso, enquanto a gente vai ter a gente vai se distanciando desse lugar, a gente vai perdendo essa ligação com a natureza, as corporações vão tomando conta, tá? E não só isso, nós hoje vivemos numa sociedade do consumo, tá? Nós somos incentivados a consumir, e quando a gente consome, a gente perde essa ligação nossa com o sentido de ser. A gente tem sido cada vez mais uma humanidade de consumo, tá? E a gente perde essa diversidade. Ou seja, se você consome o que é europeu, o que é produzido, o que vem das grandes corporações, você é humano. Se você não consome, se você tem essa visão não europeizada, você está alheio, tá? E aí a gente tem um fim de uma diversidade no mundo inteiro. O planeta inteiro ele está passando por um processo onde a gente está tendo uma homogeneização. Antes, você iria para diferentes locais e via esses locais, cada um com suas identidades próprias. Por exemplo, eu acho que se eu pedir para todo mundo imaginar o que é o Japão aqui, talvez a gente pense um pouco nos tempos antigos, com aquela estética japonesa imperial, enfim. E isso hoje a gente perdeu essa capacidade. Hoje, se a gente vai para as grandes cidades, em qualquer lugar do mundo, elas são idênticas, tá? Então, a gente tem uma ideia de nós, humanos, nos descolarmos da Terra, viver uma abstração onde a gente não está ligado com o ambiente, tá? Ela vai suprimir essa diversidade de seres humanos, ela vai negar a pluralidade das formas, tá? As formas de vida, diferentes formas de vida, diferentes formas de você se relacionar com o ambiente, de você viver, você se relacionar com os outros seres humanos, tá? Vai acabar com hábitos ancestrais, hábitos tradicionais, tá? E vai oferecer sempre o mesmo cardápio ali, o que você deve ser, tá? O mesmo figurino. E, se possível, a mesma língua para todo mundo. E aí a gente esbarra, por exemplo, de questões do século 20, 21, na verdade, né? Onde, se você, por exemplo, não fala o inglês, você não tem local no mundo globalizado, tá? Então, é uma tentativa de impor uma única língua ali para todo mundo. Bom, e aqui eu trouxe duas fotos. A gente tem à esquerda São Paulo e à direita Nova York. E é interessante a gente pensar que a paisagem é praticamente a mesma. É um monte de prédio alto, tá? Com verde. Nova York, ela pegou e concentrou o verde todo ali no Central Park. Por que existe essa preservação ali do verde? Por que isso aqui está tomado prédio? Eu pensei, não, a gente não vai destruir a natureza inteira. Nós vamos manter aqui uma partezinha, porque a gente preserva a natureza. Ir para o rico ali pegar, passear, enfim, sair um pouco daquela selva de pedras. Por mais que a gente negue, às vezes, essa ligação com a terra,
a ligação com a natureza, a gente não consegue viver sem a natureza. A gente precisa, de vez em quando, ir para o mato, ir para a praia, nadar no lago. Enfim, a gente precisa disso, ir para a cachoeira. E aí, em São Paulo, a gente tem também isso, um verde um pouquinho mais espalhado, mas ainda com cinza dos prédios predominante. Ok? Bom, e aí ele vem defender a ideia de que a ecologia dos saberes deveria integrar a nossa experiência cotidiana, inspirar nossas escolhas sobre o lugar em que queremos viver. Tá? Ele fala que uma ecologia dos saberes é você pegar as ideias que diferentes povos têm no mundo inteiro, e aqui a gente está falando da perspectiva indígena, mas você pode ter a perspectiva cigana, a perspectiva afro, você tem a perspectiva, por exemplo, japonesa, chinesa, tem várias perspectivas aí no mundo, e a gente pegar a ideia que esses povos têm para poder, através delas, inspirar como que a gente vai querer esse mundo, tá? Só que nesse mundo globalizado a gente tem a ideia de que você tem que consumir. Você ser cidadão não é você pensar na sua relação com o lugar onde você vive, ou relação com o lugar onde você quer viver, mas sim consumir. A gente transformou as pessoas em consumidores. E é interessante a gente pensar nisso, porque assim, hoje a coisa que é mais valorizada no mundo, que está custando muito dinheiro, é a atenção nossa. A atenção que você dá ao mercado, tá? Por exemplo, o que é uma das coisas que mais dá dinheiro hoje? Rede social. Você pode ganhar rios de dinheiro ali. Por quê? Tendo a atenção das pessoas no que você está produzindo. Ou melhor, no que você está vendendo. Então, aquela pessoa ela deixou de estar ali ligada com o ambiente, com as pessoas ao redor dela, para virar mero consumidor. E as crianças elas vão ser ensinadas a ser clientes. Tá? E aí ele se pergunta, para que então ser cidadão? Para que ter cidadania? Para que a gente está no mundo de uma maneira crítica e consciente se você pode ser consumidor? É essa ideia que permanece no mundo ocidental, tá? Enfim, então isso tudo vai levar a essa falta de pensamento crítico nosso e da gente raciocinar da nossa ligação com a humanidade, vai levar a gente a começar a ter uma ausência no sentido de viver em sociedade. A gente não vê mais os nossos ao redor enquanto sociedade. A gente não vê mais o ambiente onde a gente vive ali como algo determinante para a gente viver em sociedade. Tá? E a gente vai passar a ter uma intolerância com aqueles que ainda experimentam o prazer de serem vivos, de estarem vivos, que aqui no caso são os indígenas. E de certa forma a gente vê muito desse preconceito quando a gente vai conversar com, sei lá, com várias pessoas. Por exemplo, a gente tem pessoas que têm um grande alcance hoje no midiático que defendem que não tem que acabar com o indígena mesmo, entendeu? Então, e tem muitas pessoas que compram esse discurso por uma intolerância com o diferente, por uma intolerância com aquele que não vê a natureza a serviço dele. Com intolerância, aquela pessoa não deve ser consumidora. Tá? E aí não ser consumidor significa que você não pode consumir. São duas coisas diferentes. O consumidor é aquela pessoa que ela existe para consumir. Entendeu? E você pode consumir, sim. Você pode comprar. Não estou falando para você poder parar de comprar, jogar o celular fora, nunca mais comprar computador, jogar as roupas, passar a produzir as roupas. Não, não é isso. Entendeu? Mas a gente consumir de forma consciente. A gente consumir de forma em que a gente não vai estar gerando mais dano ao planeta. Você virar e falar que os indígenas não consumiam antes da colonização, é errado. Porque eles consumiam. Só que eles tinham uma ligação com a terra de ver aquilo ali como algo que faz parte deles. A gente tem estudos hoje arqueológicos que demonstram que existia comércio, existia trocas comerciais aqui na América antes de chegar dos portugueses. Então, se você tem trocas comerciais, você tem um consumo. Eles consumiam. Mas
não era um consumo desenfreado. O consumir não fazia eles serem, não fazia parte do ser deles, entendeu? Então, a gente pensar primeiro no prazer em estar vivo, no que faz a gente estar vivo, para depois trabalhar com o consumo como algo que faz parte ali, que está um pouco ligado, que a gente vai consumir, mas que não é determinante para o ser. Ok? Bom, e aqui quando ele vai falar do fim do mundo, ele vai propor essa reflexão de que os povos originários do Brasil eles experimentam o fim do mundo há 524 anos, desde que muitos portugueses chegaram aqui. E ele vai se inspirar justamente nos antepassados para poder enfrentar o fim do mundo, tá? E na ótica dele aí, os portugueses tentam, há 524 anos, acabar com eles, tá? Imprimiram a guerra a fim de transformar esses indígenas, os indígenas brasileiros, em civilizados, em transformar eles em consumidores, em pessoas ali com mão de obra para poder... E aí é fácil a gente reconhecer isso na história quando a gente vai pensar na questão dos bandeirantes, que muitas vezes saíam pela mata atrás de indígenas para poder escravizar, tá? Então, se você não consome ou se você não é produtor, trabalhador, mão de obra, você não faz parte dessa humanidade, tá? E aí, ele pega e meio que tira o dele da reta e fala que, para ele, Ailton Krenak, a preocupação dele, ele já está preocupado com o fim do mundo desde quando os portugueses chegaram aqui no Brasil. Aqui, há 24 anos, eles já estão lidando com esse fim do mundo. E que a preocupação agora é dos brancos. Como que os brancos vão lidar com o fim do mundo deles, tá? Porque os indígenas já enfrentam esse fim do mundo e já estão meio que craque nessa jogada, tá? E para ele, como que vai ser, como que ele vai enfrentar esse fim do mundo? Primeira coisa que a gente tem que fazer, nós brancos, é suspender o céu, ou seja, ampliar os nossos horizontes existenciais, a gente enriquecer nossas subjetividades, a gente conseguir entender o nosso local no mundo e a nossa relação com esse mundo, tá? Com a natureza, com o ambiente. Parar de pensar de uma forma egoísta, de preservar o ambiente para nos servir e passar a repensar o nosso consumo. Enquanto a gente consome, o quanto a gente compra, o quanto a gente joga fora, tá? E aí é uma ótica que não passa só também, às vezes, para o nosso olhar enquanto consumidor, mas também das grandes corporações, que, por exemplo, e relacionando com o tema que a Sabrina passou de redação para vocês essa semana, pensar em como que a produção de lixo eletrônico ela é determinante com base no consumo. Por exemplo, a gente enviou para vocês lá de repertório um vídeo em que fala sobre a questão da lâmpada. Como que as lâmpadas elas são criadas para queimar, foram criadas para queimar, tiveram que investir estudo e tempo para poder criar lâmpadas que queimavam. Porque se você não tem lâmpada que queima, você não tem a empresa ali gerando lucro. Então, olha só, a gente produz lâmpadas que vão queimar, e essas lâmpadas, quando elas queimarem, nós vamos pegar e jogar fora, tá? Gerar lixo eletrônico, porque a gente não recicla isso. Simplesmente para que algumas poucas pessoas tenham lucros excessivos. Entende? Então, por que a gente não passa a pensar em formas de produção que não vão gerar isso? Por exemplo, celular. Celulares, eles são feitos para acabar. Sempre você tem atualizações. Seria interessante, por exemplo, se a gente tivesse celulares, que a gente pudesse trocar os componentes. Sei lá, a gente produziu aqui um processador mais atual. Você não precisa jogar seu celular fora. Você vai comprar um processador novo, mais potente, e simplesmente trocar pelo que você tem ali. E as empresas, elas fazem isso. Primeira coisa, o celular não tem como trocar isso. Mas você pega o computador, a cada geração de computador que você tem, eles mudam simplesmente o encaixe do processador
com o computador ali para impedir que você possa simplesmente comprar um processador mais novo e coloque naquele computador e tornar ele mais atual. Entendeu? Então, a gente tem toda uma produção pensada para gerar lixo. Tá? Então, a gente tem que pensar nessas duas coisas. Em como que a gente consome, mas também como que a gente produz. A quem está servindo essa produção em excesso. Tá? A gente não preocupa em pegar o que a gente tem e, a partir disso, moldar aquilo para que a gente possa continuar usando. A gente simplesmente retira da terra, manufatura, usa, deu problema, a gente joga fora, a gente devolve ali para a terra em forma de lixo, que vai gerar poluição, que vai acabar com o ambiente. Enquanto a gente poderia, muitas vezes, pensar em retirar esse produto, retirar ali, às vezes, um mineral, um petróleo da terra e sair reutilizando ele. O petróleo é meio difícil reutilizar, né? Mas, por exemplo, pensa na questão de plástico. A gente poderia reutilizar o plástico. Mas quantas garrafinhas d'água a gente não compra, pega e joga fora? Quanto lixo a gente não produz? Em cidades que a gente tem, por exemplo, a reciclagem, isso é, de certa forma, reduzido. Mas tem muitas cidades, não é a realidade do Brasil inteiro, você ter, por exemplo, a reciclagem. Você pensar em como você vai devolver isso para a terra, ou como você, às vezes, não precisa devolver isso para a terra. Enfim. Então, o Ayrton Krenak, ele pede para a gente suspender, ampliar os horizontes existenciais, para a gente poder lidar melhor com a terra, com o ambiente, com a paisagem, com a natureza, e a partir disso, viver a liberdade, aí, as subjetividades, né, com liberdade. Tá? A gente tem que ser capaz de reinventar, de inventar, e não mercantilizar as nossas subjetividades, ou seja, o nosso ser, as nossas diferenças. A gente não tem que simplesmente pegar e nos transformar em um único ser. A gente tem que ser cada um por si só, não por si só, mas cada ser ser você mesmo, ser o que você quer ser e conseguir relacionar isso melhor com o meio ambiente, tá? E aqui, bom, vou voltar aqui. Ele fala também que desde a colonização a gente teve os europeus tiveram uma questão de que fazer com os sobreviventes ao encontro dos dominadores. Isso, porque isso é claro quando a gente vai analisar historicamente a visão que o Estado brasileiro teve para com os indígenas, teve determinado período ali, na virada do século XIX para o século XX, onde eles tinham certeza, o Estado brasileiro tinha certeza de que os indígenas e negros, tá? Isso tem documentos que comprovam isso, porque eles achavam que a primeira coisa, os indígenas morreriam através de doenças que foram trazidas pelos portugueses para cá, como por exemplo gripe, enfim, ou entre outras doenças, e que dizimaram de fato, mas não mataram todos. E os negros iam desaparecer através do processo de miscigenação, que iam embranquecendo até se tornarem brancos. Era essa a ideia que eles tinham. Então, eles nunca pensaram no que fazer com quem sobrevivesse, pensando de uma forma diferente. Tá? Então, isso aí sempre relevou uma relação equivocada entre o Estado brasileiro e as comunidades indígenas. Tá? Bom, e ainda assim, hoje, a gente tem o embate entre os indígenas e o Estado brasileiro sobre redutos onde a natureza é próxima. Enfim. Peraí, deixa eu pesquisar aqui para poder responder sua pergunta. Rian, aqui, segundo o portal da Multirio,
que eu pesquisei aqui rapidinho, falam de cerca de 3,5 milhões de indígenas que habitavam o Brasil na época da colonização. Hoje a gente tem uma população indígena estimada em 900 mil, tá? E aí, se paramos pensar que a proporção, a população de brancos era muito maior lá na Europa, que vai vir aqui para o Brasil depois, era para a gente ter aí, enfim, uma proporção muito, muito, muito maior de indígenas aqui, e que a gente tem aí 900 mil sobreviventes, ok? E aí eu estava falando desse embate entre indígenas e o Estado, pelos redutos onde a natureza é próxima, porque é isso. Você vai no norte do Brasil hoje, região do Pará, a gente tem populações indígenas, igual os Yanomamis, que tomaram aí as manchetes há cerca de um ano, por conta de estarem passando fome. Isso tudo é fruto desse embate que a gente tem entre indígenas e pessoas que querem utilizar da natureza simplesmente para extração. Lá, no caso, o ouro, né? E se a gente for abstrair ainda mais um pouco esse pensamento nosso, a gente vai pensar no ouro para quê? Porque a maioria do ouro hoje no mundo ela é utilizada simplesmente para ostentação, para demonstrar riqueza, nada além disso. E que muito desse ouro ele é banhado com sangue indígena, igual está sendo lá pelos Yanomamis. Esse embate ele vai ser marcado por humanos, ou por uma humanidade ocidental, que vai chegar, vai extrair, vai utilizar de ferramentas e materiais que vão destruir os rios, o solo, a natureza onde esses indígenas vivem, a ponto de eles não conseguirem sequer consumir ali os alimentos que estão presentes, que eles consomem da natureza de forma sustentável há cerca de 500 anos, ou por mais de 500 anos, na verdade. Então, essa é a primeira ideia que a gente vai ter aqui. Por que esse povo, os Yanomamis, por exemplo, estavam passando fome? Por que eles simplesmente não pegavam e lá e pescavam peixe? Porque não tinha peixe mais. Por que eles não simplesmente colhiam o alimento da natureza? Porque não tinha natureza mais, estava tudo devastado. Entende? Então, isso aí é um embate que a gente tem, onde uma parte da sociedade ocidental ela quer tomar essas terras indígenas, o que resta de natureza preservada, para poder, a partir disso, explorar mais, tá? Enquanto os indígenas eles simplesmente querem ter o direito a uma parte daquilo que é deles aí há milênios, entendeu? Então, essa aí é um pouco a ótica que a gente tem. E se a gente vai trazer um pouco para a realidade dos Krenak, os Krenak eles vivem à beira do Rio Doce. E a gente viu recentemente 2 desastres que poluíram o Rio Doce, o de Mariana e de Brumadinho, que levaram a um ponto onde a água do rio sequer podia ser bebida e que matou boa parte da biodiversidade ali presente, tá? E isso é interessante porque o rio, para os Krenak, o Rio Doce, ele é chamado de Uatu, tá? E ele é tido, para eles, como avô do povo. Ele é um ancestral. Ele tem ali, para os Krenak, ele tem uma personalidade. Ele não é só um rio que está ali a serviço deles, tá? Ele é uma pessoa, ele não é um recurso em que você pode pegar, explorar, se apropriar dele, tá? Então, esse aqui é o ponto que é interessante e que eu sugiro que deixo aqui, inclusive, de indicação para quem for assistir, tiver tempo, assistir o Roda Viva com o Ailton Krenak, onde ele faz uma reflexão mais profunda sobre o o crime, na verdade, promovido pela Vale, que um dia se chamou Vale do Rio Doce, para com o Rio Doce, ou o Atu, tá? Enfim. E aí ele continua essa reflexão falando que o Brasil ele é, hoje, incapaz de acolher os habitantes originais aqui do Brasil, tá?
E eles esperam, nós, enquanto brancos, a gente espera que os indígenas eles sejam capazes de contribuir para o sucesso de um projeto, que é o projeto ocidental, onde a gente vai se apropriar, retirar, explorar a natureza ao máximo, até ela não aguentar mais, tá? Então, e para eles indígenas isso é algo que tipo é impossível. A gente eles nunca vão participar disso porque vai contra o princípio deles, o princípio de ser, tá bom? E aqui um trecho que eu retirei também do livro que fala que o Atu está coberto de material tóxico que desceu da barragem, que deixou eles órfãos, porque na visão deles todo rejeito de minério que saiu ali da barragem de Brumadinho e Mariana, que caiu no rio, deixaram o rio em coma, tá? E aqui só tocando um pouco dessa questão da mineração, é interessante porque a gente continua retirando minério, sendo que a gente poderia, às vezes, ter a capacidade de reaproveitar tudo que a gente retirou. Quantas coisas que tem minério ali que são feitas de ferro que a gente já jogou fora, que a gente colocou em lixão, jogou para debaixo da terra, poluímos o ambiente. E a gente continua retirando, retira, utiliza, descarta. E, enfim, esse ciclo não fecha. Vai chegar numa hora em que vai acabar. Ou que a gente vai consumir a natureza. Entende? Aí eu trouxe uma foto do próprio Krenak andando pelo Watu, como eles chamam, né? Os Krenak chamam, o Rio Doce. Bom, e aqui ele continua essa reflexão acerca do fim do mundo e fala que se um dia os indígenas eles foram ameaçados pelo fim do mundo, hoje está todos, indígenas e não indígenas, diante da iminência de que a Terra não vai suportar a nossa demanda, de que a gente está exaurindo as fontes de vida que nos possibilitaram prosperar e sentir que estávamos em casa, que tinham até uma casa comum que poderia ser cuidada por todos. Então, hoje a gente não consegue ter mais essa capacidade, enquanto sociedade, de indígenas e não indígenas, de olhar para essa natureza e entender que a gente pode ali conviver, a gente pode ter uma visão uma visão, uma relação, na verdade, onde a gente utiliza, mas de forma sustentável, tá? E ele pontua que nós brancos, a gente vê a terra como um sítio, tá? Como um lugar onde você vai ali, faz a visita, distrai, enfim, se reconecta ali de uma forma, mas que quando, na verdade, a natureza, a terra, é um lugar onde todos nós compartilhamos, tá? Que eles, Krenak, estão sendo obrigados a perder essa raiz por conta da ação de nós, homens brancos, tá? E que a gente tem vergonha de admitir que a natureza ela possa ser vista como algo sagrado para eles. A gente não tem essa capacidade de olhar para a natureza de forma a ver ela como algo que faz parte do nosso organismo, que a gente faz parte dela e que a gente está ligado, tá? Que a gente tem essa conexão. Enfim. E aí, quando a gente vai despersonaliza o rio, a montanha, a gente classifica essa visão deles como folclore, a gente está tirando o sentido do rio, da montanha, tá? E a gente está tornando esse ambiente um local propício, ideal, para que a gente despeje ali resíduos de atividade industrial. Então, quando a gente despersonaliza, a gente não tem essa visão, não vê como uma pessoa, como um ser vivo, como um ser que tem essa ligação, a gente simplesmente passa a ter essa visão exploratória, tá? Uma visão egoísta de consumir a natureza para nosso serviço, tá? E aqui outro destaque.
como reconhecer um lugar de contato entre esses mundos, que tem tanta origem comum, mas que descolaram a ponto de termos gente que precisa viver de um rio, e de outro lado, gente que consome o rio como recurso. Então é isso, a gente tem duas visões hoje. Uma população aí de mais de 200 milhões que vê o rio como recurso, e por outro lado, a população de menos de 1 milhão, ou melhor, uma população de mais de 200 milhões que vê o rio como recurso, que consome o rio, e a outra parte da população que vê o rio como parte deles, tá? Então, para o Ailton Krenak, para a gente salvar o mundo, para a gente adiar, na verdade, o fim do mundo, e aqui é importante destacar que é o fim do mundo para nós, seres humanos, porque a gente morre, mas a Terra continua. Se a gente desaparece todo mundo aqui, hoje, sumimos. Amanhã, o planeta Terra continua do mesmo jeito. Depois de amanhã, também. Daqui 10, 20, daqui 100 anos, boa parte do que a gente construiu já não vai existir mais. A natureza vai ter tomado. Então, a gente tem que repensar no modo da gente viver, no modo da gente se relacionar com a terra, de se relacionar com as montanhas, se relacionar com a água, se relacionar com o solo, tá? A ponto da gente não causar danos, para quem sabe a gente adia o fim do mundo para nós, tá? Então, a gente tem que romper com esse modo de vida do antropoceno, que é o nome dado, que é esse período onde o ser humano ele está determinando a ação aqui, ou melhor, que colocou ele como o ser, o protagonista dessa vida, tá? O protagonista do planeta. Então a gente tem que romper com esse modo de vida antropoceno, tá? E essa ideia ela é perpassada de geração em geração e perpetua a ideia de que nós, seres humanos, somos a base de uma existência, tá? Sendo que a Terra ela existe para além de nós, seres humanos. Ok? Então, essa é a coisa, né? A falta de lógica... Só voltar aqui, que deu play automático, eu trouxe aqui um trecho, na verdade, de um podcast que chama Acessíveis, com a Rita Von Hunt. E eu queria que vocês prestassem um pouco atenção, porque ela vai falar um pouco dessa visão do Ailton Krenak indígena, pensando um pouco na nossa relação, e aqui num contexto pós-pandemia, claro. Ela vai citar o Davi Copenhague, que é outro grande pensador indígena aí, que está junto com a Ailton Krenak nessa empreitada para reduzir os danos do ser humano no planeta Terra. Tá bom? É um trecho mais ou menos 2 minutinhos, dá 1 minuto e quase 2, na verdade, e eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá bom? Vou dar play aqui. Então, essa é a coisa, né? A falta de lógica desse sistema é do sistema capitalista. Então, por que agora ser anticapitalista não é uma questão de direita, esquerda, cima, baixo, decolonial, agora é uma questão de sobrevivência. Uhum. É porque, desde sempre, ele é um sistema de acumulação infinita num mundo de recursos finitos. O Marx tem uma proto-ecologia na sua obra desde o zero, quando ele fala que o ritmo do sistema não acompanha o ritmo da natureza. E não tem como ter um sistema antinatureza, porque a riqueza é produzida em uníssono com a natureza. E aí tem essa coisa que é um pouco assim, tô pensando no Copenhague, tô pensando nos saberes dos povos originários, que é quando todos esses povos, eles ocupam a terra desde tempos imemoriais, e o estilo de vida deles, o impacto, sempre foi próximo do zero. Mesmo quando a gente pensa em povos originários que construíram impérios, é uma palavra do colonizador, mas os maias, os incas, os astecas, o impacto desse estilo de vida era próximo em 200 anos de revolução industrial. Então a revolução industrial 1800. Ai, máquina a vapor. Mas que caralho! Alguém pega uma máquina do tempo e fala, amigo, não. Pois é. Só que aí tem essas coisas. O que eu tô tentando dizer é assim, os povos originários, os intelectuais dos povos originários, o que chega pra gente, também os intelectuais que têm penetração, que reverberam, eles nos informam coisas como, olha, nada é perene, tudo vai e volta. Esse modelo foi.
E essas pessoas, e a gente tem também um apego muito grande, né? Claro, é a nossa vida, é tudo que a gente sabe, é tudo que a gente conhece, de achar que a gente importa. Então, é isso aí que a gente tem. A gente acha que nós importamos. Na verdade, a gente importa quando a gente pensa em nós como seres humanos protagonistas da vida. E a gente não é. A natureza é a protagonista da vida, a natureza é a protagonista da Terra. Tá? Então, como a Rita aí propõe, a gente pensar em formas para além de sistema. Não é falar de capitalismo, de comunismo, não é falar disso. É a gente pensar em como a gente vive, porque pela ótica atual, independente de sistema X ou Y, o que a gente vai ter é o fim do mundo, se a gente continuar na ótica que a gente está. Então, se a gente quer sobreviver, nós temos que repensar a nossa relação com o meio ambiente, que vai para além de qualquer política. Bom, para finalizar, eu trouxe aqui a questão indígena no Enem. Trouxe 3 questões e eu vou ler aqui com vocês. Eu gostaria que vocês pudessem mandar no chat aí qual vocês acham que é a resposta correta, para a gente fazer uma brincadeirinha aqui, tá bom? Bom, a primeira questão dela é a questão 64 do Enem de 2023, o último Enem que a gente teve, que traz aqui o seguinte título. De que sai Suruí, liderança da juventude indígena, profere seu discurso na abertura da COP26. Abre aspas. O clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantações não florescem como no passado. A terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo. Fecha aspas. E aí a pergunta. O discurso da líder indígena explicita um problema global relacionado ao quê? A. Manejo tradicional. B. Reciclagem residual. C. Consumo consciente. D. Exploração predatória. E reaproveitamento energético. Qual que vocês acham? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar um pouco. Qual que é essa que vocês acham? Manda aqui no chat, fazendo favor. C, D. Letra D. Bom, é isso aí mesmo. Quem me mandou letra D está correto. Tá? Ela está pensando em como que a gente está trabalhando, lidando de forma predatória para com o ambiente. Tá? Então, a alternativa correta é a exploração predatória. Bom, questão 78 aí, uma questãozinha de Enem com texto maior. Vamos lá. Os movimentos da agricultura urbana no Rio de Janeiro vêm crescendo nos últimos 20 anos, tanto por meio de reproduções de modelos de vida antigos, vinculados ao resgate dos próprios costumes, como, e cada vez mais, são revelados hábitos inventivos nos quais moradores urbanos de diferentes classes sociais, sem nenhuma referência anterior como o campo, passaram a se dedicar a essas atividades, ao possibilitar o acesso ao plantio e, consequentemente, à alimentação. Permite-se uma nova relação com o que se come, reduzindo o percurso da cadeia produtiva e aproximando produtores de consumidores, pois ambos se confundem nas experiências da agricultura urbana. Aí a pergunta. A prática agrícola, destacada no texto, apresenta como vantagem no espaço urbano o quê? Letra A. Ocupação de lugares ociosos. B. Densificação da área central. C. Valorização do mercado externo. D. Priorização de insumos químicos. Ou letra E. Mecanização de técnicas de cultivo. Qual que vocês acham que é a alternativa correta aí?
É A, B. E aí? A. É. Podemos então? Bom, a alternativa correta aí é a alternativa letra A, ok? Por quê? Ela vem da gente repensar um pouco no ambiente em que a gente vive, essa relação com o que a gente consome, ou com a natureza, de fato, tá? Por que a gente não utiliza, às vezes, locais urbanos aí que estão ociosos? Seja um lote vazio, por exemplo, no meio de uma cidade, para poder fazer uma horta. Ou seja, o espaço que você tem ali no quintal de sua casa, poder plantar que seja uma alface, uma cebolinha, uma salsinha, uma couve. E a gente parar de depender cada vez mais de uma produção em larga escala que agride o ambiente. Ou a gente aproximar cada vez mais quem produz de quem consome, tá? A ideia é um pouco isso aí, a gente ocupar os lugares que a gente já tem disponíveis e que estão ociosos, que estão ali parados. Por exemplo, se for para pensar até mesmo na monocultura, o Rian, que você levantou a questão do café, a gente tem espaços, terrenos que não estão sendo utilizados. Para que a gente vai pegar e utilizar outros distantes, longe, que às vezes precisam desmatar, precisam de acabar com a natureza que está ali, de certa forma, preservada, para poder plantar? Entende? Então é isso, a gente ocupar o que a gente já tem disponível. O Brasil tem terra disponível para caramba, a gente não precisa de retirar terra de indígena, tá? A gente pode utilizar essas terras que estão disponíveis e às vezes a terra pode não ser o ideal ali, mas a gente tem tecnologia para transformar o que a gente vai plantar ou transformar o solo e permitir que aquilo seja plantado. Um grande exemplo disso é a soja. A soja no Brasil hoje que é plantada, ela foi desenvolvida pela Embrapa para poder se adaptar ao solo que a gente tem. A ponto do Brasil hoje se tornar um dos maiores produtores de solo. Então a gente pode adaptar para poder plantar aqui. Bom, trazer uma questão agora do Enem de 2022, questão 75. Fala que o povo Cambemba é o povo das águas. Os mais velhos costumam contar que o povo nasceu de uma gota d'água que caiu do céu em uma grande chuva. Nessa gota estavam duas gotículas, o homem e a mulher. Por essa narrativa e cosmologia indígena, e que nós somos o povo das águas, é o rio que nós tem fundamental importância. Diz Márcia Waina Cambemba, mestre em geografia e escritora. Todos os dias, ela ia com o pai observar o rio, e em silêncio, e, antes que se o tomasse para si a palavra, era interrompida. Ouço o rio, o pai dizia. Depois de cerca de 2 horas a ouvir as águas dos Solimões, ela mergulhava. Confie no rio e aprenda com ele. Fui entender mais tarde, com os meus estudos e vivências, que meu pai estava me apresentando a sabedoria milenar do rio. E aí, pelo descrito no texto, o povo Cambemba tem o rio como A. Objeto tombado e museográfico. B. Herança religiosa e sacralizada. C. Cenário bucólico e paisagístico. D. Riqueza individual e efêmera. Ou E. Patrimônio cultural e afetivo. Se vocês precisarem de ler aí de novo, poder responder, fiquem à vontade. B e E? Bom, aqui é a clássica do Enem, né? Em que você tem duas questões que geralmente estão certas, mas uma está mais certa do que a outra. A B está certa. O rio é uma herança religiosa, é sacra para os indígenas. Mas, para além disso, aqui ele está falando da relação afetiva em que eles têm aqui, o povo Cambemba, com o rio, tá? O rio, você tem que ouvir ele, confiar nele, aprender com ele, é uma relação afetiva que está sendo descrita. Então, por mais que ele seja uma herança religiosa, ele seja algo sacro, algo santo, algo que tem que ser imaculado, que você não pode
absorver dele, extrair ele, explorar ele, mais que ele seja isso, o texto não está falando disso. Ele está falando de afeto. Tá? Ele está falando de patrimônio cultural. Ok? Então, típica questão do Enem aí. Beleza? Bom, e eu vou passar aqui, então, para o tema da redação do Enem 2022, que foi sobre povos tradicionais. Ok? Bom, texto 1. Você sabe quais são as comunidades e os povos tradicionais brasileiros? Talvez indígenas e quilombolas sejam os primeiros que passem pela cabeça. Mas, na verdade, além deles, existem 26 reconhecidos oficialmente. E muitos outros que ainda não foram incluídos na legislação. São pescadores artesanais, quebradeiras de coco, babaçu, apanhadores de flores sempre vivas, caatingueiros, extrativistas, para citar alguns. Todos considerados culturalmente diferenciados, capazes de se reconhecer entre si. Para o pesquisador da UNB, essas populações consideram a Terra como uma mãe, e há uma relação de reciprocidade com a natureza. Nessa troca, a natureza fornece alimento, um lugar saudável para habitar, para ter água. E elas se responsabilizam por cuidar dela, por tirar dela apenas o suficiente para viver e respeita o tempo de regeneração da própria natureza, diz. O texto 2 é um gráfico aí que fala sobre os povos tradicionais do Brasil, estados com as maiores concentrações de família. O estado com o maior número de indígenas é o Amazonas, seguido do Mato Grosso do Sul e de Roraima. De quilombola, a Bahia, seguido do Maranhão e do Pará. De cigano, a Bahia, seguido de Goiás e Minas Gerais. Extrativista, Pará, seguido de Amazonas e do Maranhão. Pescador, do Pará, seguido do Maranhão e da Bahia. Povos de terreiro, a Bahia, seguido do Piauí e do Ceará. E ribeirinho, o Pará, seguido do Amazonas e da Bahia. Ok? Passando aqui para os dois próximos textos. Povos e comunidades tradicionais, texto 3. O Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, preside, desde 2007, a Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, o CNPCT, criado em 2006. Fruto dos trabalhos da CNPCT, foi instituída, por meio do decreto número 6.040, de 7 de fevereiro de 2017, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, a PNPCT. A PNPCT foi criada em um contexto de busca de reconhecimento e preservação de outras formas de organização social por parte do Estado. Texto 4 e último, Carta da Amazônia, 2021. Aos participantes da segunda 26ª Conferência Nacional das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Não podia ser mais estratégico para nós, povos indígenas, populações e comunidades tradicionais brasileiras, reafirmarmos a defesa da sociobiodiversidade amazônica nesse momento em que o mundo volta a debater a crise climática na COP26, uma crise que atinge em todos os contextos os sobreviventes da Terra. Nossos territórios protegidos e direitos respeitados são as reivindicações dos movimentos sociais e ambientais brasileiros. Não compactuamos com qualquer tentativa e estratégia baseada somente na lógica do mercado, com empresas que apoiam legislações ambientais que ameaçam os nossos direitos, e com mecanismos de financiamento que não condizem com a realidade dos nossos territórios. Propomos o que temos de melhor, a experiência das nossas sociedades e culturas históricas, construídas com base nos nossos saberes tradicionais e ancestrais, além de nosso profundo conhecimento da natureza. Inovação, para nós, não pode resultar em processos que venham ameaçar nossos territórios, nossas formas tradicionais e harmônicas de viver e produzir. Bom, esses 4 textos eles foram os textos motivacionais da redação do Enem de 2022, que tratam diretamente com os povos tradicionais, e aí esse último principalmente na relação deles com o meio ambiente, ok? Eu trouxe aqui para a gente uma das redações nota 1000, para a gente poder dar uma olhada. E essa redação, ela cita o Ailton Krenak, tá? Não foi só essa que citou ele, eu escolhi uma, mas a gente tem pelo menos outras 3 redações que foram nota 1000 no Enem 2022, que citam ele também, ok? Eu vou ler aqui a proposta de redação e depois eu vou ler a redação para vocês. Proposta de redação. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema Desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais do Brasil,
apresentando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Bom, primeiro ponto aqui, a redação ela não tem título. Essa redação do Enem e nenhuma das outras nota 1000. Tá? Começando. Na minissérie documental guerrasdobrasil.doc, presente na plataforma Netflix, o professor indígena Ailton Krenak propõe a reflexão acerca da dizimação dos povos originários a partir de perspectivas atuais, em que é retratada a história sob o olhar do esquecimento e da violência contra esses povos, a despeito de sua riqueza cultural e produtiva. Essas formas de desvalorização das comunidades tradicionais do Brasil são respaldadas, dentre outros fatores, pela invisibilização histórica desses atores sociais no ensino básico e por preconceito que rege o senso comum. Dessa forma, é imprescindível a intervenção sociogovernamental, a fim de superar os desafios mencionados. Com efeito, cabe destacar a exclusão generalizada dos aspectos históricos e culturais referentes às etnias tradicionais dentro do sistema educacional, como fator proeminente à perpetuação da desvalorização do grupo em questão. Uma vez que, sendo a escola um dos núcleos de integração social e informacional, a carência de estímulos ao conhecimento dos povos nativos provoca desconhecimento e, consequentemente, o cidadão comum não tem bases da informação acerca da indispensabilidade das comunidades originárias à formação do grupo social brasileiro. Nesse sentido, os versos Nossos Índios, em algumas poucas memórias, os de fora dos livros, nos livros das nossas escolas, da banda cearense Selvagens à Procura de Lei, ilustram a construção do ensino escolar pautada no esquecimento dessa minoria, de maneira a ampliar sua desvalorização. Assim, é constatável a estreita relação entre as lacunas de educação e o fraco reconhecimento dos povos e das comunidades tradicionais. Ademais, vale ressaltar o preconceito cultivado no ideário popular como um empecilho à importância atribuída aos povos nativos, posto que, em decorrência da baixa representatividade em ambientes escolares, como mencionado anteriormente, e do baixo respaldo cultural, marcado por estereótipos limitantes e etnocentristas, isto é, que supõem superioridade de uma etnia em relação à outra, a formação de estigmas sobre pessoas dessas minorias e, por conseguinte, não há reconhecimento de suas ricas peculiaridades. Segundo essa linha de raciocínio, é possível estabelecer conexões entre a atualidade e a Carta do Rei de Portugal, escrita pelo Vaz de Caminha, no momento da chegada dos portugueses ao Brasil, de forma que a perspectiva do navegador em relação ao indígena, permeada de suposta inocência, maleabilidade e passividade, pouco alterou-se na concepção atual, evidenciando a prepotência e altivez que são implicações da ignorância e do silenciamento das fontes tradicionais. Então, são necessárias medidas de mitigação dessa problemática para o alcance do bem-estar da sociedade. Em suma, entende-se o paralelo entre a desvalorização dos povos e o apagamento histórico deles, além do preconceito sobre esse grupo, de modo a urgir a atenuação do cenário exposto. Para isso, cabe ao Ministério da Educação a ampliação do ensino histórico e cultural do acervo tradicional, por meio da reformulação das bases dos assuntos abordados em sala de aula e da contratação de profissionais dessas etnias, com o objetivo de pluralizar as narrativas e evitar a exclusão provocada por apenas uma história, em consonância com o livro da escritora angolana Chimamanda Ngozi Adichie, O Perigo da História Única. Também é papel dos veículos culturais, com a mídia e a representação ampla e fidedigna desses grupos, como fito de minorar a visão estigmatizada que se foi construída. Com isso, o extermínio simbólico denunciado por Krenak será minguado. Analista Teixeira, de 18 anos, que escreveu essa redação, nota 1000, do Enem em 2022. Ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha preparado para vocês hoje. Eu tinha pensado em algo em torno de 1 hora, acabou que foi 1h40. Eu gostaria de... Se você tivesse alguma dúvida, quisesse fazer algum comentário, eu vi alguns comentários que foram feitos aqui durante a live. Achei bastante pertinente, gostei das perguntas que o Rian fez. Se mais alguém tiver algo para perguntar, alguma questão, quiser, enfim,
o espaço está aberto aqui. Se quiserem abrir o microfone, falar, mostrar o rosto aí, fiquem à vontade, tá? No mais, um obrigado. Muito boa apresentação, mostrou a realidade. Obrigado. Rian, você tem alguma pergunta? Algum comentário? É, o Krenak mereceu o doutorado mesmo, a perspectiva dele é incrível. Sim, é igual eu disse, eu acho que assim, esse livro é um que todo mundo deveria ler. A leitura dele é extremamente fácil, sabe? Assim, é interessante a gente pensar sobre uma nova ótica. Ele, esse livro, ele ter vindo de palestra, ele não sentou para escrever de fato, né? Foi transcrição, comentário sobre palestras. Eu acho maravilhoso. Quem quiser ler, tem, igual a Sabina falou, tem o PDF disponível lá no grupo, eu mandei o PDF dele, tá? É um livro rápido, a gente lê fácil. Se quiserem comprar também para valorizar o artista, o escritor, o livro também não custa muito, o livro dele geralmente nessa faixa aí de R$ 20, tá? Ele tem outros livros, para além do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, tá? Que são O Futuro é Ancestral, a gente tem A Vida Não é Útil, enfim. E interessante dele que ele já foi traduzido para diversas línguas, então é hoje uma das pessoas aí mais proeminentes quando a gente vai falar em repensar o modo da gente relacionar com o mundo, tá bom? Gente, muito obrigado a todos que estiveram presentes aí. Obrigado pelos comentários, pelas perguntas. Fiquem bem e até a próxima. Tchau. Uhum.